Tenemos entre nosotros Nós temos la entre bendición nós más grande a bênção del maior planeta Tierra, do planeta de Terra. las galaxias, Melhor ainda, da la grande galáxia. bendición. A maior Y acá está bênção. presente E aqui está el presente doctor, o doutor, amigo nuestro, o nosso amigo, doctor William Soto doutor Santiago. William Soto Santiago. Muy buenos días, Bom dia amables amigos y hermanos, aos amáveis amigos, presentes y los aos que irmãos están aqui presentes en otras naciones, e aos ministros ministros e y congregações reunidos, que las bendiciones reunidos de Cristo, el ángel del Pacto, em outras nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. y en esta E que nesta ocasião derrame sus bendiciones derrame as suas bênçãos sobre todos nosotros, sobre todos nós. nos abra las escrituras, Nos abra as Escrituras hable directamente e nos fale diretamente ao nosso coração. en nombre del Señor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Es para mí una bendición grande Para mim é uma grande bênção estar con ustedes, estar aqui com vocês Lima, Perú, em Lima, no Peru, en esta ocasión. nesta ocasião, Compartir con ustedes para compartilharmos alguns momentos de companheirismo alrededor de la palabra de Dios em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a este tiempo final, a este tempo final, para lo cual para o qual leemos leiamos Apocalipsis, no livro do Apocalipse, capítulo 10, no capítulo 10, en adelante, a partir do versículo 1 em diante, donde nos dice: onde nos diz: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, Vi outro anjo forte que con el descia do arco céu, iris vestido de uma sobre su nuvem, cabeza. e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Y sus pies E o seu rosto era como o de sol, fuego. e os seus pés como colunas de fogo. Tenía en su mano un librito abierto, E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. clamó a gran voz, E clamou com grande voz, como quando y cuando um leão ruge. 7 truenos, E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas los 7 vozes. truenos emitieron sus voces, E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, pero oí una voz del cielo que me decía: mas ouvi uma voz do céu que me dizia: 7 truenos sela o que os 7 trovões dicho, emitiram, no las escribas. e não o escrevas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar E o sobre la anjo que tierra, eu vi levantó estar su sobre o mano, mar e sobre a terra levantou a sua mão ao juró céu, por el que vive por los siglos de los e siglos, jurou por aquele que que vive creó el para cielo y todo las sempre, cosas que están en él, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela la há, tierra y las cosas que están en e o ella, mar y el mar y las e o cosas que están nele en há, él, que el que tiempo não no haveria será más, mais demora, sino que en la voz, mas sino que en los días de nos la dias voz da del voz séptimo do ángel, sétimo anjo, quando ele quando comienza tocar la a sua trompeta, trombeta, el misterio de Dios se se consumará, cumprirá o como segredo de anunció a sus Deus, siervos, como anunciou aos profetas, Los seus profetas. servos. la voz que oí E del cielo habló a otra vez voz que conmigo, eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: y toma el librito que Vai, está abierto en la mano toma del o ángel, livrinho aberto da mão que do está en pie anjo sobre el mar, que sobre está la em pé tierra. sobre o mar e sobre a terra. Y fui al ángel E eu fui ao diciendo anjo que me diese el dizendo-lhe: librito, Dá-me o livrinho. y él me dijo: E ele toma y cómelo, Disse-me: y te toma-o amargará el e vientre, come-o, pero en tu boca e será ele fará dulce. amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Entonces toma el librito E tomei o livrinho da mão de do la anjo mano del ángel y lo comí. e comi-o, Y era dulce en mi e boca na minha como boca era miel, doce como mel. pero cuando lo he comido Y amargó mi vientre. Havendo Y él me o dijo: comido,
o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Y profetices otra vez. E ele disse-me: Y él me dijo, importa es necesario que profetices profetizes outra vez sobre muchos a pueblos muitos y povos naciones, e nações e línguas y reyes. e reis. Y leemos E leiamos também no capítulo 8 do Apocalipse, no versículo 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra, nos abra a sua palavra, nos abençoe grandemente e nos abra o entendimento para compreendermos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Temor reverencial. Queiram assentar-se, tenham a bondade. No capítulo 8 do Apocalipse, no versículo 1, diz que quando o sétimo selo foi aberto no céu, houve silêncio quase por meia hora. Todas as hostes celestiais se silenciaram. Não houve cânticos, não houve adoração, não houve louvores, tudo ficou em silêncio quando o sétimo selo foi aberto no céu. O sétimo selo é a vinda do Senhor para o tempo final. Quando esse mistério, do qual Cristo falou em São Mateus, em São Marcos e também em São Lucas, ele disse que ninguém o conhecia, nem mesmo os anjos. E o próprio Jesus disse, nem o Filho. Enquanto ele esteve no seu corpo de carne, antes de morrer e depois ressuscitar, ele não conhecia quando seria o dia e a hora da sua vinda. Porém, depois que ressuscitou glorificado, daí em diante, já sabia quando seria o seu regresso. Quando este mistério da segunda vinda de Cristo foi aberto no céu, o qual não somente os seres humanos desejavam conhecer, mas também as hostes celestiais, esse era um mistério que estava na mente de Deus e, consequentemente, ainda não tinha saído de Deus para Jesus. Não tinha saído de Deus para o anjo do pacto, que é Cristo no seu corpo angelical. Recordem que todas as coisas que são reveladas a partir de Deus. Passam de Deus Pai a Jesus Cristo e de Jesus Cristo passam a seu povo. Porque ninguém conheceu as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E Ele nos revelou. E é disto que São Paulo nos fala quando ele, esteve nos falando sobre isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 9 em diante, que diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu,
e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. nos las reveló a Mas nosotros Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, e mesmo as profundezas de Deus. porque quién de los hombres Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, sino senão el espíritu o del Espírito hombre do que homem que nele está? está? Assim também, Tampoco nadie ninguém conoce sabe las cosas de Dios, as coisas de Deus, sino senão el espíritu de Dios. o Espírito de Y Deus. nosotros no hemos recibido el Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, espíritu que proviene mas de o Dios, Espírito que provém de para Deus, que sepamos para que lo pudéssemos Dios conhecer nos ha concedido. o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ahora podemos ver Assim, nós podemos ver todo lo que es revelado que tudo o que é revelado Dios viene por medio del Espíritu vem de Deus Santo, que es por meio do Espírito Santo, que é Cristo no seu corpo angelical, de la pacto, o anjo do pacto. y Cristo en el Espíritu Santo E lo Cristo, revela em Espírito Santo, a su pueblo. revela a seu povo. En Habacuc, capítulo No capítulo 2 do livro de Abacuque, no versículo 20, que nadie conoció, ele nos diz, vamos a leerlo. e vamos ler. Capítulo 2, verso 20. Abacuque, capítulo 2 e versículo 20. Mas Jehová Mas está en su o santo Senhor está no seu santo templo. de él, Cale-se diante dele de él toda la tierra. toda a terra. Y así fue cuando Juan el apóstol vio la apertura del séptimo sello en el cielo, E foi assim quando João, o apóstolo, de Dios habló viu a abertura do sétimo selo no la céu, tierra, onde Deus falou e toda a terra ficou em silêncio. huestes celestiales, E, sobretudo, todo o céu, as hostes celestiais, ficaram em silêncio, cuando él su templo celestial porque habló. Deus falou, La experiencia que tuvo también Isaías en el capítulo 6, que vio Estando Dios en su santo templo, no seu hizo templo que él celestial. estuviera en silencio. A experiência que também Isaías teve no capítulo 6, Le habló. quando ele viu Deus no seu santo templo, Estaba viendo la gloria de Dios. isso fez com que ele estivesse em silêncio. Porém, Deus lhe falou. Dios Ele estava vendo a glória de Deus no seu templo. E Deus fala desde o seu templo, desde o seu templo celestial, por intermédio do seu Espírito, es el ángel de la paz, que é o anjo do pacto, que es que é Cristo, Cristo, su cuerpo angelical, no seu corpo angelical, ya está también o qual também su cuerpo de carne já está com seu corpo de carne glorificado. Ou seja, glorificado, o seu corpo físico glorificado está assentado no trono celestial de Deus. a través del tiempo encontramos E ao longo do tempo vemos aos diferentes homens de Deus, que cuando como Moisés, que quando Deus lhe apareceu na coluna de fogo, lo encontramos allí frente al ángel de la paz, ali o vemos frente ao anjo do pacto, que es el cuerpo que é o corpo angelical de Deus, Cristo en su cuerpo. e que é Cristo no seu corpo angelical, falando com Moisés. Moisés tuvo Moisés teve temor reverencial y se cubrió su rostro y se e inclinó cobriu o seu rosto, ante, se inclinou em terra diante do anjo do pacto, porque él sabía porque ele sabia que ese ángel de la paz que Deus estava estaba Dios, nesse anjo do pacto, cuerpo angelical de Dios, o qual era o corpo angelical de Deus, parecía o mesmo que aparecia para Adão, diferentes
para os diferentes profetas, apareceu para Abraão, o pai da fé, y ahora le está apareciendo e também estava aparecendo a Jacó, como aquele anjo que o abençoou, mudou seu nome. le aparece Depois apareceu para Moisés. en el capítulo 3 No capítulo 3 do livro do Êxodo, verso 9 adelante, do versículo em diante, nos diz: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su padre, corrijo, apacentando Moisés E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, llevó las ovejas levou o rebanho al desierto atrás do deserto y llegó hasta e chegou ao monte de Deus, a Horebe. vean a dónde llegó, Vejam até onde Moisés chegou. Até o monte de la Deus. persona si llega al monte de Dios, E uma pessoa, se chega ao monte de Deus, escuchar a Dios, escutará a Deus falando va a ver a Dios e verá en su manifestación Deus para ese na sua manifestação para esse tempo. y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, y vio que la do meio de uma sarça. fuego E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. les dijo, Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, visión, porque a sarça não se queima. no se quema. Viendo Jehová que él iba a E ver, vendo o Senhor que se virava para ver, Deus bradou a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Dios Respondeu ele: Eis-me aqui. dijo, no te acerques, E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás tú estás é tierra santa. terra santa. Y dijo, E disse mais: yo soy el Eu Dios sou de tu padre, o Deus de teu pai, ou seja, o Deus do pai de Moisés, que era Amirão, Dios de Abraham, Deus de Abraão, Dios o de Deus Isaac, de Isaac y Dios e o de Deus Jacob. de Jacó. Le está apareciendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Estava lhe aparecendo llama de fuego, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó numa coluna de fogo. ángel de Dios. El misterio aquí es E a Bíblia diz que Dios es el o anjo de Deus lhe apareceu. cuerpo teofánico O mistério aqui é que o anjo de Deus é o corpo angelical de Deus, o corpo teofânico de Deus, que é Cristo no seu corpo por esa angelical. causa es E por esta razão que Jesucristo, foi que Jesus Cristo 8 versos, disse em São João, no capítulo 8, versículos 56 ao 58, Abraham, vuestro Abraão, vosso pai, desejou ver o meu dia, o viu padre, gozó, e se alegrou. Os judeus lhe disseram: 50, Ainda não tens 50 anos e dizes ter visto Abraão? dice, Jesus Cristo disse para eles: antes Antes que Abraão existisse, yo soy, eu sou. como era Jesucristo, Como Jesus Cristo era antes de Abraão, tenía su cuerpo físico de carne, ele não tinha o seu corpo físico de carne, que estaba en su mas cuerpo, estava no seu corpo angelical, que es llamado el que é chamado o anjo do pacto, Jehová, o anjo do Senhor, Espíritu Santo, o Espírito Santo. un espíritu Santo Porque um espírito é um de corpo otra dimensión. de outra dimensão. Por eso es que la Biblia Por dice isso é que a Bíblia diz ángeles que Deus fez dos seus anjos espíritos e dos seus ministros chama de fogo. eso está en Hebreos Isso está na capítulo carta verso aos Hebreus, 5 capítulo 1, 7, versículos 5 ao 7, en el capítulo verso e no capítulo 1 também, no versículo 14, nos dice onde nos diz que estos espíritus que estes espíritos ministradores ministradores son enviados são enviados a los herederos aos de herdeiros salvación. da salvação. No son todos Disse: espíritus de Não são, ministradores porventura, todos esses espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? o
O sea, Ou seja, que son enviados que eles são enviados aos crentes em Cristo. y sobre todo E, sobretudo, quando envia um mensageiro para uma era, para uma etapa da sua igreja, é enviado um espírito ministrador em carne humana para ministrar a palavra a esse instrumento. E, através desse instrumento, falar a palavra ao povo para esta era. E ele o faz no seu templo espiritual, que é a sua igreja. Como faz no templo celestial? Quer dizer que do templo celestial, a palavra revelada sai para o instrumento que ele tenha na terra. E em seguida, através deste instrumento, em quem essa palavra se faz carne, o Espírito Santo fala através dele essa palavra que se fez carne nesse mensageiro. E quando isso ocorre numa etapa da igreja ou numa era, é requerido o temor reverencial, porque Deus está no seu templo espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 15 nos diz: mas se tardar, Paulo disse a Timóteo, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo a igreja do Senhor Jesus Cristo é a casa terrena de Deus. Assim como Deus morava no templo que o rei Salomão construiu, e como também morou no tabernáculo que Moisés construiu, assim ele mora no seu templo espiritual, no seu tabernáculo espiritual, que é a sua igreja. E estando no seu templo espiritual, que é a sua igreja, se requer que haja temor reverencial em cada pessoa, porque de etapa em etapa o Espírito Santo se manifesta e fala diretamente desde o céu, através de um corpo de carne, nascido no corpo místico de Cristo. E, consequentemente, Deus está no seu santo templo, no templo espiritual, na sua igreja, que foi lavada com o sangue do Senhor Jesus Cristo, e ele santificou a sua igreja. Portanto, desde aí, e é aí onde nós podemos ouvir a voz de Deus para o tempo em que nós vivemos. Assim como se ouviu a voz de Deus nas eras passadas, no templo espiritual de Cristo, na sua igreja. É aí, na sua igreja, no seu templo espiritual, onde será revelado o mistério do sétimo selo, que causa silêncio no céu como por meia hora. É aí onde os trovões serão revelados. Estará falando o que será a voz de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores,
en su na obra sua obra de reclamo. de reclamação. Es ahí donde Cristo estaba hablando É aí onde Cristo esteve falando dos 12.000 años durante esses 2000 anos que transcorreram, desde el día de desde o dia de Pentecostés Pentecostes hacia acá. até o nosso tempo. Su final mensaje A sua mensagem final traído por el será Espíritu trazida Santo pelo Espírito Santo y a su iglesia, na igreja e à sua igreja. pasará, E depois disso passará para o povo hebreu. será la voz de Dios E será a voz de por Deus, medio de Cristo, por intermédio de Cristo, o anjo do pacto, hablando falando en su iglesia. na sua igreja e à sua igreja. Por lo tanto, será la Portanto, iglesia del Señor Jesucristo, la Será que a igreja do Senhor Jesus Cristo que estará ouvindo a voz de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, hablando con esa voz, falando com esta voz trovoante, esa voz com essa voz representada en 7 truenos. em 7 trovões. La voz de Dios A voz de Deus se escucha se escuta en esa forma. dessa forma. Por eso encontramos Por isso nós vemos que numa ocasião, en que Jesucristo dijo, quando Padre, Jesus Cristo glorifica disse, tu Pai, Hijo, glorifica o teu Filho, dice, el capítulo 12 de San Juan, no capítulo 12 de São João, verso 26 en adelante, a partir do no versículo me sirve 26 em diante, diz: Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, mi servidor, aí também estará o meu servidor. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. una promesa de que Dios Uma honrará promessa. a la persona que sirve a Cristo. Que Deus honrará toda pessoa que sirva a Cristo, Por lo tanto, Dios lo honrará. que siga a Cristo e o sirva. Portanto, Deus a honrará. ¿Y qué diré? Padre, Agora minha alma está perturbada, e que direi eu? para esto, Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Padre, Pai, glorifica tu glorifica o teu nome. nombre. Então veio uma voz do céu que dizia: Lo he glorificado, Já o tenho y lo glorificado, glorificaré otra vez. e o glorificarei outra La vez. multitud que estaba allí, Ora, a multidão ya que ali había oído la estava voz, decía e que que a ouvira dizia que havia sido um trovão. ¿Ve? Porque la voz Viram? de Dios Porque a voz de Deus se escucha se como un escuta trueno, como um trovão. pero cuando habla por medio de un hombre, Mas quando fala por meio de um homem, en voz de hombre. se escuta na voz de homem. Otros decían, Outros "Un diziam, hombre hablaba". Um anjo lhe falou. Respondió Jesús, Jesus "No, respondeu no e disse: digo esta voz, Esta voz não veio por amor de mim, por mas causa por amor de de vós. vosotros. Ahora es el juicio Agora de é o Dios. juízo deste mundo. Ahora el príncipe de este Agora mundo será será expulso echado o fuera. príncipe deste mundo. Y si yo fuere E eu, levantado quando de for tierra, levantado da terra, todos atrairei a mim. Aquí hay grandes promesas de parte de Cristo. Aqui há grandes promessas de Cristo. Hemos visto cómo la voz de Dios, las personas la escucharon. Assim vimos como as pessoas ouviram a voz de Deus, Decían, un ángel le habló. como um trovão. Cristo sí, Uns diziam, foi um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. pero no te Porém, estuvo diciendo, Cristo sim ouviu como en el monte Sinaí, o que estava dizendo personas escuchaban esta voz trovoante. que del monte salía Foi como lá no Monte Sinai, quando as pessoas escutaram pero Moisés sabía que do monte saíram que Dios trovões. estaba hablando. Se ouvia a voz trovoante de Deus. Ahora, Porém, Moisés sabia o que Deus estava falando. que es en el monte de Dios,
E nós podemos ver que no monte de Deus, onde se ouve a voz de Deus, o monte Horebe, foi dito que era o monte de Deus. Depois, vemos o povo hebreu com a arca do pacto lá no tabernáculo, e ali Deus estava. Depois encontramos Deus falando através de Moisés, o que Deus revelava a Moisés. Depois vemos que algumas pessoas quiseram pensar, creram que Deus estava nelas, quiseram ocupar o lugar de Moisés, como por exemplo Miriam, sua irmã, que ajudou a Moisés quando ele era um bebê. Porém, não importa o que você tenha feito, nunca poderá ocupar o lugar do mensageiro para a era ou a dispensação em que a pessoa esteja vivendo. Deus tem somente uma pessoa. Buscaram faltas em Moisés. E isso também foi algo mal visto por Deus. Temos o caso de Miriam e de Arão, os dois irmãos de Moisés, que numa ocasião lhe disseram: por acaso Deus não tem falado por nós? E isso desagradou a Deus, porque Deus não falou ao povo por eles. Deus falou por meio de Moisés. E Arão, Deus lhe falou por intermédio de Moisés, porque Deus disse a Moisés: tu porás na boca do teu irmão Arão o que ele deve dizer ao povo. Portanto, podemos dizer que foi Moisés quem falou por boca de Arão. E Deus por boca de Moisés. Por isso Deus disse a Moisés que Arão seria o profeta de Moisés. Isso nos mostra que um mensageiro não pode tratar de crer que é maior do que aquele que o envia. E Miriam fez por ignorância. Porém, Deus não olha a ignorância para se dizer, isso não foi nada. Deus tem suas leis. Porque o Senhor, Jeová, não fará coisa alguma, sem que antes revele os seus segredos a seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Essa é a ordem divina. E em todos os tempos tem sido assim. Algumas pessoas creem que podem sair com a sua, porque creem que sabem muito e cometem o erro de pensar que é por meio delas que Deus terá de falar ao povo. Mas Deus falará a seu povo por meio do seu Espírito, que é o anjo do pacto, que é Cristo em Espírito Santo, no corpo angelical, entre o seu povo, no meio da sua igreja, no seu Monte Santo, que sob o novo pacto é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E para cada tempo, Ele tem o seu instrumento por meio do qual se manifesta, se revela e fala ao povo. Isso o reverendo William Branham explicou no livro das 7 eras da igreja, no livro dos 7 selos e no livro das 70 semanas de Daniel e em outras mensagens que ele pregou. Portanto, sendo essa a forma de Deus falar a seu povo, nos mantenhamos firmes
escutando a voz de Cristo, la voz de Cristo, la voz de Dios, a voz de Deus, y desde no seu su monte santo, e desde o seu Monte Santo, espiritual, su do seu templo espiritual, da sua igreja. hablar, y desde otro lugar. Deus não falará Por eso el mensajero para cada tiempo em outro lugar siempre ha sido e nem desde outro lugar. comisto de Cristo, para Por isso, o mensageiro para cada tempo sempre foi parte do corpo místico de Cristo sob o novo pacto. con su pueblo, E assim como Moisés esteve com o seu povo, ahí al monte, subiu no Monte Sinai, no monte de Deus, subirá assim cada mensajero cada mensageiro, que le toca vivir, sube na era em que lhe toca viver, el Señor subirá Jesucristo, que no monte de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o Monte Santo, por el Espíritu Santo, porque foi santificado pelo Espírito Santo. toda manifestación de Dios, Toda a manifestação de Deus, desde el día de desde o dia de Pentecostes até o nosso tempo, Nacido tem sido en el monte santo no Monte Santo, del Señor, na igreja do Senhor Jesus Cristo, está cubierta con la sangre a qual está coberta com o sangue do Senhor Jesus Cristo. y la manifestación final, E a manifestação final de Deus, antes del antes rapto do rapto y antes de comenzar e antes de começar a grande tribulação, será en el monte de Dios, no monte de templo Deus, de Dios, no templo de Deus, que es la iglesia que é a igreja do Senhor de Cristo, Jesus Cristo. porque la iglesia de Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é o templo espiritual que representa que representa lo celestial o de Dios. templo celestial de Deus. Por lo tanto, Portanto, con temor reverencial, escutemos a voz de Deus de Dios no nosso tempo en nuestro tiempo. com temor reverencial. Sepamos que es ahí Saibamos que donde él hablará é aí como león de onde ele falará como leão da tribo de Judá. truenos emitirán 7 trovões emitirão as suas vozes, y esa voz e essa voz será será el contenido o conteúdo de este librito abierto. desse livro aberto. Cuando alguien viene con Quando alguém vem com um livro o algo escrito ou com alguma coisa escrita, para darlo a conocer, é para dá-lo a conhecer a público. y Cristo viene con el librito abierto E Cristo vem com o livro aberto em sua mão, com o livro da vida do Cordeiro, dice al e disse apóstol San ao Juan, apóstolo São João, que también que também era era profeta, profeta. profeta porque está vivo. E ele é profeta porque ele está vivo no paraíso. Toma el librito, pídele el librito al ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Peça o livro aberto ao anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Pede-o. Un libro Ele disse: come-o. que se puede comer. É um livro que pode ser comido. A palavra do Senhor. Pan vive el hombre, Porque não somente toda palabra de pão o homem viverá, de la boca de mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Así como vamos E, assim como nós vamos a la escuela, à escola universidad, e à universidade, y nos dan e ali chance del nos dão o ensinamento escrito en los diferentes libros, do que está contido nos diferentes livros escritos. los comemos E em termos espirituais, nós comemos el contenido todo esse ensinamento. en esos libros. Comemos todo o conteúdo que está nesses livros. Y luego vienen E depois vem os exames en el tiempo correspondiente, no tempo correspondente. de acuerdo a eso que usted E de acordo a isso que você aprendeu, espiritual que você comeu, isso falando em termos espirituais, va é que depois você atuará o como ingeniero, como um engenheiro ou engenheira, como abogado, como um advogado ou advogada, como médico, como um médico, como doctora,
ou como doutora, o como lo que sea. ou o que seja. Y por consiguiente, E, consequentemente, de eso luego usted le hablará a sus clientes. depois você falará disso aos seus clientes, aos seus pacientes. También Assim também este librito é este livro que Cristo, el ángel que fuerte Cristo, que o anjo forte que desce do céu, tomó en el cielo, o pegou lá no céu, estaba cerrado, que estava fechado, logo o abriu no céu, y luego depois o traz à terra aberto un hombre que e o entrega para um homem que está representado apóstol. no apóstolo João. Y así como Juan se lo comió, E como João o comeu, lo comerá el hombre assim mensajero final que Dios o homem mensageiro final que Deus tem em sua igreja no último dia o comerá tendrá la orden e terá a ordem de profetizar sobre muchos sobre muitos povos, nações, línguas e reis. y en Apocalipsis capítulo E no capítulo 11 do Apocalipse, do versículo 1 ao 14, encontramos ahí nós vemos aí o ministério que profetiza sobre muchos que pueblos, profetiza sobre muitos povos, nações e línguas, ministerio de los dos o olivos, qual é o ministério das duas oliveiras, repitiéndose en o ministério de Moisés e de Elias se repetindo no último dia. todo será sencillo. Tudo será simples. Por lo tanto, el ministerio de Moisés y Elías para los judíos les traerá Portanto, la revelación o ministério de Moisés e Elias para os judeus donde lhes trará a revelação divina en el día postrero que corresponde a eles receberem no último dia. Cristo recibirá la E a igreja do Senhor Jesus Cristo receberá a revelação da vinda do Senhor, para ser transformada que lhe dará fé para ser transformada, y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. para todos os crentes em Cristo serem transformados Como se e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. rapto la fe para transformación y arrebatamiento rapto de la iglesia. Assim é como se receberá a fé de rapto, a fé para a transformação e arrebatamento ou rapto da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por medio del Espíritu Santo hablando Isso será Deus falando à sua igreja no último dia, por intermédio do Espírito Santo. la gran Isso será a grande voz de trombeta ou a trombeta final, que está prometida na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 49 a 58, primera de Tesalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 11 al versículos 11 ao 17, y eso será también e isso será também, Filipenses capítulo 13 que versos está na carta 21 al 20 donde nos dice aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 ao 21. los cielos de donde también Porque a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, Señor o Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, el cual transformará que transformará o corpo de la humillación nosso abatido, de carne que tenemos, ou seja, esse corpo de carne que nós temos, poder con el cual para que seja semelhante ao seu corpo glorioso, todas las cosas, pelo mesmo poder com o qual também pode sujeitar a si mesmo todas as coisas. y del É com esse poder que ele tem, capítulo 28 verso 16 e no qual ele disse em São Mateus, no capítulo 28, versículos 16 ao 20, todo poder me é dado no céu e na terra. si le fue dado E todo el se poder, lhe foi dado todo o poder, entonces ele então él puede pode resucitar ressuscitar en él aos mortos, en cuerpos glorificados, crentes nele, em corpos glorificados, transformarlos. e transformar os que estiverem vivos. Esa es una promesa que él hizo también Essa é uma promessa que ele fez também en San Juan capítulo no capítulo 6 de São João, 6, versos 39 al 40, donde nos versículos 39 ao 40, onde ele disse: y esta es la voluntad del Padre, E a vontade do Pai que me enviou é esta, que de todo lo que me dio, que nenhum no pierda yo nada, de todos aqueles que ele me deu se perca,
en el día mas que eu ressuscite no último dia. es Cristo el que ha prometido Cristo foi quem prometeu resucitar a todos los creyentes ressuscitar a todos os crentes nele que morreram fisicamente. y esta es la voluntad del Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. queda establecido también en qué tiempo E também ficou estabelecido em que tempo ele realizará essa ressurreição. en el día posterior, Será no último dia, ou seja, en el milenio no posterior, último milênio, que es el séptimo milenio de Adán, que é o sétimo milênio, contando de Adão até hoje. séptimo día E assim como o sétimo dia para los judíos y para todos los é o último dia da semana para os judeus e para os cristãos também, el domingo o domingo é el primer o día de la primeiro semana. dia da semana. Y si contamos desde el primer E se día, desde o primeiro dia contarmos, vendría a ser también então el octavo día, o domingo seria o oitavo dia. ser el primer día de la O semana. oitavo dia seria o primeiro dia da semana. Por isso, Cristo ressuscitou Domingo, no domingo, el primer día de no la primeiro dia da semana. semana. Y le apareció por la primera vez ya resucitado a sus discípulos. Ele apareceu pela primeira vez aos seus discípulos já ressuscitado. Hermanas creyentes en Cristo. Como que están más E alegres. primeiro foram as mulheres, El cumplimiento as irmãs crentes em que Cristo, Cristo ha prometido. que tiveram essa bênção Y primeiro, en los hogares como que estão mais alertas, esperando o cumprimento do que Cristo prometeu. para hacer el café. E quase sempre nas casas, quem se levanta primeiro para fazer o café? Se acuesta lo último. E quem se deita por último? Siempre Quase sempre tiene que arreglar é a mulher, los trastes porque ela tem y que el lavadito preparar para as el coisas, otro día. deixar a cozinha bem arrumadinha para o outro dia, Alerta, os talheres e tudo mais. Portanto, las damas as damas, as crentes em Cristo, en Cristo. estão Y vean, bem alertas. Cristo representó E vejam que Cristo el cristianismo. representou o cristianismo em 10 virgens, 5 prudentes 5 delas prudentes y 5 e 5 imprudentes ou insensatas. Es que hay algunas que son É porque tem algumas insensatas que são insensatas y otras son prudentes. e outras são as prudentes. Y ahora E assim, encontramos nós podemos ver importante ser que é importante ser sensatos, ser prudentes todo en las cosas e, sobretudo, nas coisas de Deus. y es importante tener É importante termos temor, reverencia temor reverencial en el templo espiritual no de templo Cristo, espiritual de Cristo, Señor, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Dios en el Espíritu Santo. Deus, em Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo disse: He aquí, Eis estoy con vosotros que eu estou convosco todos os dias até del mundo. o fim do mundo. São Mateus capítulo 28 e versículo E 20. em São Mateus capítulo 18, E no capítulo 18, versículo 20 de São Mateus, ele disse: Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, allí yo estaré. ali eu estarei. Ahora podemos ver dónde es que Cristo está. Assim podemos ver onde é que Cristo está. Donde es que Cristo Onde é que Cristo se manifesta? sus bendiciones. Onde é que Cristo derrama suas bênçãos? Y podemos ver que ahí es donde E podemos ver Cristo por medio del Espíritu que aí é onde está o sangue de Cristo, por meio do Espírito Santo, que é a vida do sangue. Por lo tanto, Portanto, ahí es donde está Cristo. é aí onde Cristo está, o anjo do pacto, Espíritu Santo, em Espírito Santo, de edad en edad, de era em era, hablándole a su falando à sua igreja, por medio de un por véu de intermédio de um véu corriente
de um corpo de carne correspondente para cada tempo. Y es ahí en su iglesia donde Él derrama E é aí na sua igreja onde Ele derrama as suas bênçãos espirituais, abre el corazón y el entendimiento onde Ele abre o coração e o entendimento das pessoas la palabra para entenderem a palavra do Senhor. a vosotros es dado conocer los Em São Mateus capítulo 13, versículos 11 a 17, ele disse: de Dios, del rey A vós vos é dado conhecer Mateo capítulo os mistérios do reino de Deus, 13, do reino versos dos 11 céus. al 17. Y cuando la persona puede ver E quando a pessoa pode ver todo ese programa divino para todo el tiempo esse en que programa divino para o tempo em que ela vive, vive, puede escuchar la palabra de Dios pode ouvir a palavra de Deus para o tempo em que vive, y puede ver el orden divino pode ver a ordem divina sendo manifestada, de su espíritu. Deus falando por meio do seu Espírito através de um homem em cada era. Está viendo la manifestación E assim está vendo a manifestação de Deus prometida para ese tiempo, para esse tempo, porque Dios porque Deus está su santo no seu santo templo, que ya no es el que já não é mais o tabernáculo que Moisés construiu, nem tampouco é o templo que o rei Salomão construiu, es la iglesia de mas que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. el templo celestial. E tudo que sucede no templo celestial, depois se manifesta aqui Lo no espiritual, templo espiritual, na igreja do Senhor Jesus Cristo. o sea que para Ou que seja, pase algo en medio de la iglesia, algo tiene que pasar en el templo. para que se passe algo no meio da igreja, algo terá de passar no templo celestial. Porque la representación Porque a representação do templo celestial aqui na terra é a igreja do Senhor Jesus Cristo. es en la iglesia donde ha estado el É na igreja Dios, el temor onde esteve o temor de Deus. reverencial O temor reverencial de etapa de etapa a etapa, em etapa. lo cual es muy importante O que é muito importante. porque Porque, como Moisés assim como Moisés, reverencia se cubrió su rostro em reverência, cobriu o seu rosto, se ajoelhou, tierra delante se prostrou em terra, del pacto donde diante do anjo do pacto onde Deus estava, así también assim também, en el campo espiritual no campo espiritual, estariam os crentes em Cristo de era em era, con temor com reverencial temor reverencial, la presencia ante a presença de Cristo, Cristo en medio de su iglesia, em Espírito Santo, en el Espíritu Santo, no meio da sua igreja. y estarían escuchando E estariam la voz de Dios sobre de Cristo, ouvindo hablándole a su iglesia de edad en edad, a voz de Deus por meio de Cristo em Espírito Santo, falando à sua igreja de era em era, através do mensageiro correspondente a cada era. temor reverencial, Sempre mantenhamos esse temor reverencial. Sempre mantenhamos cuidado. esse cuidado. Cuando entramos Quando entramos a la iglesia, na igreja, no templo, manténgase mantenha-se nesse temor reverencial. recuerde, Lembre-se usted viene de que você veio para adorar a Dios, para adorar a Deus, para cantar a Dios salmos, para cantar salmos e hinos a Deus, pedir sus bendiciones, para pedir as suas bênçãos, vuestras oraciones para fazer en el nombre del Señor Jesucristo, a sua oração a Deus no nome do Senhor Jesus la Cristo. voz Escutar a voz de del Deus Espíritu Santo, por intermédio de Cristo em Espírito Santo. la voz A sua voz, a voz da palavra, trayéndonos, dándonos, nos trazendo e nos dando a sua palavra revelada que nos toca vivir, para o tempo em que nos correspondeu viver. Assim tem sido de era em era. ha sido también E assim também tem sido de dispensação dispensación. em dispensação. Si oyes hoy su voz, E, hoje, no endurezca se você ouviu a sua voz, tu corazón, não endureça o seu coração.
Carta aos Hebreus, Hebreos capítulo 4, no capítulo 3, versículo 7, e no capítulo 4, versículo 7. Israel en el desierto, Israel, lá no deserto, corazón, endureceu o seu coração, cuando no debió hacerlo, quando não deveria ter feito isso. endurece su corazón, E vejam, quando uma pessoa endurece o seu coração, las bendiciones ela já corta as bênçãos de Deus. les vienen E então situaciones difíceis vem y sobre todo a ela que desagrada a Cristo, desagrada a Dios, situações difíceis e, sobretudo, agradar a Dios, todo desagrada a Cristo, desagrada a Deus. E nós todos queremos agradar a Deus. Todos queremos agradar a Cristo. escuchar su voz, Todos queremos adorá-lo e todos queremos ouvir a sua voz e receber as suas bênçãos. si alguna persona no ha Se recibido tem a alguma Cristo pessoa aqui que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, pode fazer isto nesses momentos. Estaremos orando por você para que Cristo y con sus a receba no seu reino, a perdoe, y sea a limpe de todo pecado com seu sangue, você seja batizada na água, a la frente y estaremos orando no nome do Senhor, por usted. para o qual você já pode chegar até aqui na frente e estaremos orando por você. Estaremos dando alguns minutos Cristo, enquanto chegam Cristo tenga aos pés de Cristo, misericordia para que Cristo de usted tenha misericórdia de você en su reino. e o receba no seu reino. El ser humano, mientras vive, Enquanto o ser humano vive, da muchos pasos, cada dia dá muitos passos, da pasos para ir dá passos de un lugar de la casa a otro, para ir de um lugar a outro dentro da casa, de la cama da cama al baño para dar para o banheiro, para tomar um banho, luego depois también a la mesa para vai até a mesa para tomar o café, luego al automóvil, depois vai até ao automóvel, no tenga, si va al trabajo, e isso é tendo ou não um automóvel. transporte público, Se vai ao trabalho, tiene que dar pasos para a pessoa pega o seu carro transportación, ou vai por transporte público luego e tem de dar passos para chegar até esse meio de transporte. al lugar de trabajo, Depois dá os passos para chegar até o trabalho, ao lugar do seu trabalho, y luego para descer do meio de transporte. cuando tiene Depois continua dando os passos no trabalho. silla, los que tienen Quando tem que se levantar da cadeira, y los que tienen que estar os que también tienen trabalham assentados en el trabajo, e os que têm que estar em pé também têm que dar passos no seu trabalho. Depois, volta também seguindo, uno de esos pasos dando os que passos. da durante el año, que son muchos, Porém, nenhum desses passos conduce que dá durante o ano, eterna. e que são muitos, conduz a pessoa à vida eterna. Dar el paso Somente para recibir a Cristo dar os como passos Salvador, para receber Cristo como Salvador é que são passos conducen a Cristo y por consiguiente que a conduzem a Cristo e, consequentemente, eterna. a conduzem à vida eterna. El paso, o los pasos más importantes Portanto, que damos, el paso os passos que nós damos que são mais importantes eterna es el paso, e que los nos pasos coloca damos na vida eterna para recibir a Cristo como são os passos que damos para recebermos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Portanto, esse é o passo mais importante que um ser humano dá. Não existe outro passo mais importante. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo aqui nesta ocasião. Vocês que estão em outras nações também podem continuar chegando aos pés de Cristo.
para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo por todas as pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. O mais importante é a vida eterna. Portanto, é isso que nós temos de garantir enquanto nós vivemos nesta terra. Porque as pessoas não sabem quanto têm de partir. De modo que temos que assegurar a vida eterna com Cristo no seu reino. E temos de fazê-lo o mais rápido possível, porque pessoa alguma sabe quando partirá. Porque os anciãos partem desta terra, alguns por idade avançada, outros por alguma doença. E também partem desta terra pessoas de 40 a 60 anos de idade, por algum problema de saúde, ou por acidentes, ou alguma outra causa. Também partem daqui da terra os jovens de 15 a 40 anos de idade. Os adolescentes também partem. As crianças também partem desta terra, bem como os bebês. Ou seja, que pessoa alguma tem assegurado uma quantidade de anos aqui na terra, porque você não pode pedir um seguro de vida que lhe garanta tantos anos de vida aqui nesta terra. Deus deu para cada pessoa uma quantidade de anos para viver nesta terra. E nessa quantidade de anos que Ele dê, você tem de obter a vida eterna, aceitando Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se deixar passar a oportunidade de receber a Cristo e morrer, não poderá ir ao paraíso. Se você não recebeu Cristo como seu Salvador. E todos queremos ir para o céu, ao paraíso, para viver ali. E na vinda de Cristo, quando Ele traga a todas essas pessoas que morreram, que estão em seus corpos angelicais, corpos teofânicos, as trará com Ele na sua vinda, as ressuscitará em corpos físicos glorificados, para que sejam fisicamente iguais a Cristo, com corpos imortais, jovens e glorificados, para nunca mais morrerem. E os crentes em Cristo que estiverem vivos serão transformados. Portanto, nós temos de entender estas coisas e nos agarrarmos bem de Cristo, recebendo-o como o nosso único e suficiente Salvador, e nunca deixá-lo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um, assim Cristo disse. E disse que o Pai é maior do que Ele. Isso está em São João, no capítulo 10, do versículo 27 ao 30. Cristo também disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido, ou seja, que Ele veio me buscar e me salvar. E a quem mais? A cada um de vocês também. Portanto, se você hoje ouviu a sua voz, não endureça o seu coração.
Se ainda não o recebeu como seu Salvador, el momento para este é o momento para recebê-lo como tu único como o teu único e suficiente Salvador. Salvador. La cita bíblica es San Mateo, A citação bíblica está em São Mateus, no capítulo 18, 14, versículos 11 ao 14, dice, porque el Hijo onde ele nos disse: ha venido porque o Filho do Homem veio que se había perdido. para salvar o que havia se perdido. Y también en San Lucas nos habla Também nos fala do mesmo em São de Lucas, esto mismo. Es importante conocer e é importante conhecermos tudo que Cristo fez por nosotros. por nós. San Lucas capítulo 19, versos No capítulo 19 de São Lucas, 10 en adelante dice, porque no versículo 10, ele disse: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar lo que se había perdido, o que havia se perdido. o sea que vino Ou seja, a buscarnos que ele veio nos buscar nosotros para colocar a todos, por eso para nos colocar no seu redil, no seu aprisco. ovejas E por isso nos compara com ovelhas desgarradas, vino que ele veio buscar a buscar y a salvar. e salvar. Los diferentes países pueden Vocês que estão nos diferentes países, podem continuar chegando aos pés de Cristo, para que Cristo lhes receba no seu reino. y este mismo capítulo Nesse mesmo capítulo 18 de San Mateo, de São Mateus, no versículo 14, ele nos disse: así no es la voluntad assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que se pierda, que um desses pequeninos se perca. no es la voluntad Não é a vontade de Deus que se pierda que se perca uma destas pessoas que está representada en una oveja numa ovelha del redil de Dios. do aprisco de Deus. Es importante comprender estas cosas É importante compreendermos estas coisas para podermos entender tenemos la misma que todos nós temos a mesma oportunidade eternamente de viver eternamente el reino de Cristo no reino de Cristo, que va a ser establecido que será estabelecido neste planeta Terra, y que antes e que, de comenzar su antes de começar o seu reino físico aqui na Terra, él llevará en lo que el cristianismo llama el rapto, arrebatamiento, no que o cristianismo chama de rapto ou arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo, celestial, para la fiesta de boda, ele cena de las bodas del Cordero, nos levará à casa do nosso Pai Celestial para a festa de boda, a ceia das bodas do Cordeiro no céu, onde eu estarei. Quem mais? Cada um de vocês também. porque sabemos que vamos E por que sabemos que nós estaremos ali? Porque Cristo disse: quem é de Deus, ouve a voz de Deus. E disse também: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Eu as conheço e lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. O meu Pai que me as deu é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. São João capítulo 10, versículos 27 a 30. y también al capítulo 8, E também no capítulo 8, 47, donde no versículo 47, ele disse: quem é de Deus, ouve a voz de Deus. ¿y quiénes son esos que oyen la voz E quem são esses que ouvem a voz de Deus? As ovelhas do Pai, as ovelhas de Deus, que le han sido
que foram dadas a Cristo para que Ele as busque e lhes dê a vida eterna. Por isso Cristo disse: eu também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Ou seja, que não são do aprisco hebreu ou judeu, mas estão entre os gentios. Aquelas também devo trazê-las, e elas ouvirão a minha voz. Escutarão o evangelho de Cristo. Essa é a voz de Cristo para cada tempo. E haverá um rebanho, e esse rebanho é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E um pastor. E o pastor é Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja. Portanto, como ovelhas, nós somos colocados no aprisco do Senhor, na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o corpo místico de Cristo, onde Cristo em Espírito Santo esteve, desde o dia de Pentecostes até hoje, como ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28 e versículo 20. Podem continuar vindo aos pés de Cristo nos demais países, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo. E as crianças, a partir dos 10 anos de idade, também podem vir aos pés de Cristo, porque Cristo tem lugar para as crianças também. Recordem o que ele disse: deixai as crianças virem a mim, e não as impeças, porque das tais é o reino dos céus. Vamos orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, em temor e reverência, e com os nossos olhos fechados. Pai Celestial, venho a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador, aqui em Lima, no Peru, e em outros países. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. E vocês que vieram aos pés de Cristo, agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação da Tua palavra, do Teu Evangelho, e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu, dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Creio na Tua primeira vinda e creio na Tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e eu Te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Eu quero viver eternamente. Torne uma realidade em mim, na minha vida, a salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo, Senhor Jesus Cristo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo
me limpou de todo pecado. Amém. Cristo recebeu-lhes no seu reino, perdoou seus pecados e lhes limpou de todo pecado com seu sangue. Portanto, vocês me dirão, Cristo disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você me dirá, eu criei e eu o recebi como meu Salvador. Quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando podem me batizar? Esta é a pergunta desde o profundo do seu coração. Porquanto vocês creram de todo o coração em Cristo, podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. A água no batismo não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. O batismo na água é simbólico, é tipológico. No batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Por isso, quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador, ela morre para o mundo. Logo, quando o ministro a submerge nas águas batismais, tipologicamente ela está sendo sepultada. E depois, quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. O próprio Cristo foi batizado por João Batista para cumprir toda a justiça. No batismo na água, a pessoa que recebe Cristo como seu Salvador, ela se identifica com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. E aí está o simbolismo do batismo na água, no nome do Senhor. Vimos que o próprio Cristo foi batizado por João Batista para cumprir toda a justiça. E nós, muito mais, necessitamos de sermos batizados para nos identificarmos com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Assim podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade no glorioso reino de Cristo, o nosso Salvador. Vocês que estão em outras nações também podem ser batizados. Todos que receberam Cristo como Salvador. Que Deus também lhes abençoe grandemente. Vocês que estão em outros países, juntamente com os que estão aqui presentes, que todos continuem passando uma tarde feliz e repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E deixo o ministro aqui para que lhes indique como farão e o que farão para serem batizados na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crer e for batizado será salvo. Assim Cristo disse no capítulo 16 de São Marcos, versículos 15 e 16. Agarrem-se dessa palavra de Cristo. Deixo com vocês aqui o ministro para lhes comunique o que fazer.